Estamos falando sobre teoria de jogos. Vamos falar especificamente sobre uma forma de análise que chama eliminação iterativas de estratégias estritamente dominadas. Apesar do nome ser complicado, é um mecanismo bastante simples, um conjunto de passos que a gente tem que seguir para chegar à solução de um jogo, né? Mas relembrando o que é teoria de jogos, é um conjunto de conceitos, de aspectos teóricos e ferramentas práticas que nos ajudam a analisar situações de interação estratégica. O que é essa situação de interação estratégica? É uma situação muito comum no mundo real e no mundo dos negócios, em que as decisões de um jogador são afetadas pelas decisões de outro jogador. Então vamos dizer, por exemplo, que eu sou uma empreendedora, tenho um carrinho de cachorro-quente e quero colocar esse carrinho no calçadão de Osasco, onde já tem vários outros carrinhos de cachorro-quente. E aí, para conseguir clientes, eu decido oferecer o meu cachorro-quente 50 centavos abaixo do preço do meu concorrente mais próximo. Isso pode ser que eu consiga mais clientes, porque o meu cachorro-quente está mais barato, mas é muito difícil pensar que o meu concorrente do lado vai ficar parado. Conforme ele vê que ele está perdendo clientes, ele vai se mexer também, né? Então pode baixar o preço dele também, ou colocar uma salsicha a mais, ou oferecer um Dolly Guaraná como brinde. Então isso é uma situação muito comum no mundo dos negócios. Apesar das empresas tomarem as decisões, os concorrentes, os outros jogadores do mercado não ficam parados. E aí o que acontece é que o resultado final dessas decisões estratégicas depende tanto da decisão que eu tomar, quanto da decisão que o meu concorrente tomar. Então, são essas situações que a gente chama de interação estratégica que a teoria de jogos se preocupa. A gente trabalhou com modelagem de jogos, né? Então, traduzir essa situação do mundo real para a linguagem de teoria de jogos. Isso passa por identificar a decisão envolvida, identificar os agentes, quem são os jogadores, o que está em jogo para cada um dos jogadores, quais as escolhas que eles têm, as estratégias que eles têm para escolher, quais são as recompensas, identificar a estrutura do jogo, né, o momento em que é tomada a decisão, principalmente, se quando se toma a decisão, se a gente sabe decisões anteriores que foram tomadas ou se as decisões são tomadas ao mesmo tempo, e a partir disso modelar de acordo com o tipo de jogo, escolhendo entre a forma estratégica ou a forma estendida, né, da árvore de jogos, e por último analisar. Para analisar a gente tem algumas formas de análise, né, análise de dominância, que é isso que a gente vai ver agora, análise de equilíbrio de Nash, ou indução reversa. Ainda tem um quarto método aqui, que é a análise max-min para jogos estritamente competitivos. Então, a gente está falando de jogos simultâneos, aqueles jogos em que as decisões são tomadas ao mesmo tempo, ou que o acesso à informação sobre essas decisões ocorre ao mesmo tempo, né? Então, pensando num jogo de par ou ímpar aqui, ou de jockey pô, se tem dois jogadores jogando, eles só vão descobrir a escolha do outro jogador no momento em que eles tomam a própria decisão, né? Então é um jogo simultâneo, eles ficam sabendo da decisão do outro ao mesmo tempo. A modelagem mais adequada para esse tipo de jogo é o que a gente chama de forma estratégica, tabela de estratégias ou tabela de recompensas, né? Que é essa tabelinha organizada dessa forma aqui. O outro tipo de jogo, que é o jogo sequencial, ele é organizado na forma de uma árvore, muito parecida com a árvore de decisão, né? Em que a gente tem nós aqui e estratégias e recompensas possíveis de cada uma das ações. Só que não basta modelar, a gente precisa analisar esse jogo e chegar a uma solução. O que é a solução do jogo, né? A recomendação da melhor estratégia que cada jogador deveria adotar, ou tentar prever quais são os movimentos que cada um dos jogadores vão fazer a partir desse jogo, né? E aí tem dois tipos mais comuns de solução de jogos simultâneos, que é a eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas e o equilíbrio de Nash, que é uma forma mais geral para jogos, todo tipo de jogo, né? Inclusive quando não tem estratégias dominadas. Vamos falar desse primeiro tipo, então, que é a eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas. A gente precisa antes entender o conceito de dominância, né? Então, uma estratégia, uma forma de ação, a gente considera que ela é estritamente dominante, ou seja, sempre dominante, quando ela é sempre a melhor estratégia, não importando a escolha do outro jogador. Todas as outras estratégias são chamadas estratégias estritamente dominadas. Existe o caso ainda de estratégias fracamente dominantes, né? Que ela é tão boa, ou seja, ela é melhor ou igual às outras estratégias.
Nesse caso, as outras estratégias são o que a gente chama de estratégias fracamente dominadas. O processo de análise, que a gente chama de eliminação iterativa, é um processo em que a gente busca eliminar as estratégias que são sempre ruins. Essas estratégias que a gente chama de estratégias estritamente dominadas. É quase um trava-língua, né? E aí a gente vai fazendo esse processo de forma repetida, por isso a gente chama de iteração. Iteração é a mesma coisa que repetição. A gente vai repetindo esse processo até que um jogador fique apenas com uma estratégia disponível para análise. Então, para fazer isso, a gente repete esses passos aqui. Primeiro, a gente identifica essas estratégias que são sempre ruins, as estratégias dominadas, né? E aí a gente elimina elas da nossa análise, para ficar com uma tabelinha mais enxuta para a gente conseguir analisar. Aqui, então, um exemplo, a gente tem 2 jogadores de concorrentes aqui na área de frigorífico, né? Carne Fresca e Bonivo. Cada um desses jogadores tem 3 estratégias disponíveis, ó, a Carne Fresca está com as estratégias listadas aqui nas linhas. Ela pode reduzir o preço, lançar um novo produto ou investir numa nova planta. E a Bonivo tem as estratégias dela aqui colocadas nas colunas, né? Então, ela também pode reduzir preço, lançar um novo produto ou investir numa nova planta. Lembrando que na modelagem, essa área aqui é a área das recompensas ou payoffs, né, que a gente chama. E aí, o que vem antes da vírgula são as recompensas para o jogador que tem as estratégias nas linhas aqui. E depois da vírgula são as recompensas do jogador que tem as estratégias nas colunas, né? Então, nesse caso aqui, ó, se a Carne Fresca escolher reduzir e a Bonivo também, a Carne Fresca leva R$1 milhão. A Bonivo também leva R$1 milhão. E assim sucessivamente, né? Nesse caso aqui, a Carne Fresca leva 4 milhões e a Bonivo leva 1 milhão. Como que a gente analisa isso aqui, né? São muitos pares ordenados aqui para a gente conseguir prever a saída desse jogo. Por isso que a gente busca simplificar. E aí eu faço isso por etapas também, né? Eu não consigo analisar 2 variáveis ao mesmo tempo. Então, para identificar quais as melhores estratégias da Carne Fresca aqui, eu congelo os cenários de decisão da Bonivo. Vou analisar um de cada vez. Então, caso a Bonivo escolha reduzir o preço dela, por exemplo, o que é melhor para a Carne Fresca? Reduzir e ganhar 1 milhão, lançar e ganhar 4 milhões ou investir e ganhar 3 milhões? Dá um pause aí e tenta identificar qual que é a melhor das opções aqui e qual que é a pior das opções. Então, estou comparando esses 3 valores, né? O pior cenário para a Carne Fresca é reduzir o preço dela, porque ela só ganharia R$1 milhão. O melhor cenário seria lançar e ganhar 4 milhões de reais. Passando para o segundo cenário, né? Se a Bonivo decidir lançar, vou comparar os valores antes da vírgula de novo, né? E estou tentando identificar o que é melhor e o que é pior para a Carne Fresca aqui fazer. O pior para a Carne Fresca é reduzir o preço e não ganhar nada. E o melhor para a Carne Fresca é lançar um novo produto e ganhar 3 milhões de reais. Vou para o terceiro cenário. A Bonivo agora decide investir. Se a Bonivo investir, o que é melhor e o que é pior para a Carne Fresca? Reduzir, não ganhar nada, lançar e ganhar 3 milhões ou investir e ganhar 2 milhões? Então, vai ser pior aqui para a Bonivo reduzir e não ganhar nada, né? E o melhor para ela vai ser lançar e ganhar 3 milhões de reais. Com isso, a gente tem esse cenário aqui, ó. Reduzir para a Carne Fresca é sempre a pior estratégia, ela rende sempre os piores resultados. E lançar é sempre a melhor estratégia, ela rende sempre os melhores resultados. O que isso quer dizer? Que a redução de preços aqui é uma estratégia estritamente dominada, ela é sempre pior, ó, pior, 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 independente do que a Bonivo escolha fazer. E a Carne Fresca lançar, ela tem uma estratégia dominante, ela é sempre melhor, independente do que a Bonivo fizer. Então, se essa estratégia é sempre ruim, eu não tenho por que considerar ela aqui. Eu elimino. A Carne Fresca é um ator racional, ela está tentando maximizar o benefício dela, então ela vai escolher sempre as melhores opções. Essa aqui está fora de cogitação. Por isso, eu faço a eliminação dessa estratégia estritamente dominada. E aí, repito a iteração, agora com uma tabela mais simplificada, ó, só tenho 2 linhas de análise. E aí, vou começar a analisar agora as estratégias da Bonivo. Para fazer isso, eu congelo as estratégias da Carne Fresca, aqui analiso uma de cada vez e comparo os valores depois da vírgula, tentando identificar o melhor resultado para a Bonivo e o pior resultado. Então, nesse cenário aqui da Carne Fresca escolher lançar o produto, o que é melhor para a Bonivo?
E o que é pior para ela, né? Reduzir e ganhar 1 milhão, lançar e ganhar 2 milhões, ou investir e não ganhar nada? Nesse caso aqui, o pior para a Boniva é investir e não ganhar nada, e o melhor é lançar e ganhar 2. Vou para o próximo cenário. Agora a carne fresca escolhe investir. Se a carne fresca investir, o que é melhor para a Bonivo? Reduzir e ganhar 2, lançar e ganhar 3, ou investir e ganhar só 1? E o que é pior para ela, né? Então, o pior cenário aqui, a pior decisão é decidir investir e ganhar só 1, e a melhor decisão é decidir lançar e ganhar 3 milhões. Então, olha só, aconteceu a mesma coisa aqui. Investir para a Boniva é sempre a pior opção. E lançar é sempre a melhor opção. Então, investir é uma estratégia dominada da Bonivo e lançar é uma estratégia dominante da Bonivo. Se essa aqui é uma estratégia dominada, ela não tem por que estar aqui. Eu vou tirar isso daqui porque está me atrapalhando. A Bonivo não vai escolher isso aqui porque ela não é boba. Então, eu elimino. Ok? Então, veja que eu reduzi ainda mais a minha tabela. Estou trabalhando agora só com uma tabela 2x2 aqui. Vou voltar para a carne fresca para tentar ver se eu consigo eliminar mais alguma coisa aqui. Então, de novo, analisando por partes, né? O primeiro cenário é a Bonivo escolher reduzir. Se a Bonivo escolher reduzir, lançar para carne fresca é a melhor das situações. E investir é a pior das decisões. Troquei de cenário. A Bonivo agora decide lançar o produto. Se a Bonivo lançar, é melhor para carne fresca lançar e investir é uma pior estratégia, tem um pior resultado aqui. Opa, aconteceu a mesma coisa, olha só. Investir, nesse caso aqui, é sempre pior para carne fresca. Se ela é sempre pior, a gente tem uma estratégia dominada aqui. E lançar é a estratégia dominante. Se essa aqui é uma estratégia dominada, então eu elimino essa estratégia. Ok? Com isso eu tenho uma simplificação e eu repito o procedimento até chegar na solução. Então veja que eu estou aqui numa situação que é a situação ideal para mim. Eu tenho um jogador com apenas uma estratégia disponível aqui. Eu eliminei a incerteza, eu já sei para onde a carne fresca vai, eu sei que ela vai lançar, porque esse é o melhor dos resultados para ela. Essa é a estratégia dominante dela e é a que ela vai executar. Então, se eu sei que a carne fresca vai lançar, o que é melhor para a Bonivo? Reduzir o preço dela e ganhar 1 milhão de reais, ou lançar um novo produto e ganhar 2 milhões de reais? Então, esse aqui é o melhor cenário, né? Lançar o produto é a estratégia dominante da Bonivo. Então, eu tenho aqui que esse par ordenado aqui é a solução do jogo, é o encontro das duas estratégias dominantes. A carne fresca vai escolher lançar o novo produto e a Bonivo também vai escolher lançar o novo produto. Esse ponto aqui, de lançar e lançar, é o que a gente chama de equilíbrio por estratégias dominantes.